pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla, sou professora de Geografia de vocês. Então vamos lá entender essa ciência muito importante para a humanidade, ok? O que é geografia? Geografia é uma ciência que estuda sobre o espaço geográfico, ok? Então o objeto dessa ciência é o espaço geográfico. E o que será esse espaço geográfico? Esse espaço, na verdade, é onde o ser humano habita e ocupa, ok? É onde acontecem as atividades humanas. Então, onde acontecem as atividades humanas será chamado de espaço geográfico. E esse espaço é o grande objeto dessa ciência importante, ok? Um outro conceito básico para a gente entender geografia é o conceito de lugar. O que é o lugar? O lugar é onde nós criamos relações, adquirimos valores, né? Os primeiros conceitos são conhecidos, né, pela gente, então, como a nossa casa. Então, a nossa casa é o primeiro lugar onde nós recebemos os primeiros valores, aprendemos a falar, aprendemos a conviver com outras pessoas. Então, o lugar, ele tem a concepção de ser o quê? Onde você aprende as primeiras relações humanas, ok? Um outro conceito muito importante de geografia é o conceito de território. Quando a gente fala a palavra território, a gente já logo associa território brasileiro, né? O território estrangeiro, né? Quais as relações que nós temos com outros territórios. Então vamos lá, o que é território? Uma porção delimitada que indica poder, né? Então vamos imaginar o seguinte, um animal que vive num território, né? Ele se relaciona com outros animais daquele território ali, e quando há uma invasão de outro animal, de outro território, há uma briga. Então o território ele vai lembrar uma relação de poder, né? Por exemplo, um fazendeiro que tem muitas terras, ou seja, ele tem vários territórios e com isso ele vai ter essa relação de poder, porque ele pode gerar mais lucro e vai gerar outros conceitos de geografia. Então território é essa porção delimitada que vai indicar poder, ok? Um outro conceito muito importante é o conceito de região, né? Região, a gente aprende muito que as 5 regiões brasileiras e tal, mas para indicar o que é região, é também uma porção delimitada, né, com vários estados, porém, para ser região tem que ter algumas características básicas, como o tipo de clima, o tipo de vegetação, né, o tipo de cultura, o tipo de relação entre as pessoas, então o tipo até de solo. Então, a região, ela apresenta algumas características, né, muito parecidas. Então a gente pode, por exemplo, comparar a região norte do Brasil com a região, por exemplo, sul. A primeira coisa que você vai identificar é o clima, né? A diferença básica é essa. O clima, o tipo de vegetação, o tipo de fauna e flora, né? Então com isso a região fica um conceito mais fácil, ok? Agora a gente vai aprender também um pouquinho sobre a questão da paisagem, né? A paisagem é um conceito muito interessante de geografia, porque ao chegar na sua casa, né, e você abrir a janela, por exemplo, você vai ter uma relação, né, observar aquele ambiente do lado de fora, ok? E você vai sentir aquela paisagem. Você pode sentir através dos seus sentidos, da audição, né? Se tiver muito barulhento, você já percebe que aquela paisagem ali ocorre uma movimentação, ok? Pode ser da zona urbana, né? Existem bastante pessoas passando, então a gente já percebe que essa paisagem não é uma paisagem, por exemplo, mais tranquila, mais calma, da zona rural, nada disso. Nós podemos perceber a paisagem também através do olfato, né? Pelo cheiro, né? Podemos sentir um cheiro gostoso de flores, né? Ou não. Então a gente pode perceber também através da visão. Quando a gente abre a nossa janela da nossa casa, a gente percebe como é a paisagem próxima à nossa casa. E quando você viaja para um outro lugar, né? Você observa as características daquela região e o tipo de paisagem. Quer dizer, você tem uma visão, né? Ou você pode ver uma paisagem ou sentir através do seu tato, quando você pega algum elemento que forma essa paisagem, ok? Então a paisagem, ela tem esse relacionamento com os nossos sentimentos, né? Vai tocar a sua sensibilidade, né? Vai tocar os seus sentidos. Então cada um vai perceber a paisagem de uma maneira, ok?
E a gente também vai comentar um pouquinho sobre essa evolução da geografia, né? Uma geografia totalmente diferente, né? E não posso deixar de falar também do geógrafo chamado Milton Santos. Ele foi um geógrafo sensacional, ele falou exatamente sobre isso, que nós podemos perceber a paisagem através dos nossos sentidos, né? E a importância da geografia na nossa vida. Então, durante as nossas aulas, a gente vai perceber o quanto a geografia é importante na parte da economia, né? Porque se eu for falar de território, ou seja, um país que tem mais territórios, ele pode gerar mais lucro dependendo da industrialização, dependendo dos acordos que ele fizer ou não, né? Nós também vamos comentar nas aulas de geografia a importância de você conhecer a região que você mora, né? Porque dali você vai ver o tipo de alimentação, o tipo de vestuário, o tipo de comportamento. Então, dependendo da região que você vá, você, né, pode se comportar de uma maneira diferente ou não. E conhecendo esses conceitos de geografia, a gente percebe o quanto é importante conhecer também o nosso país. Então vamos lá, pessoal. Sabendo que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico e ela é dividida nesses conceitos, né? De quê? De território, paisagem, lugar, região, ok? E nós vamos também perceber o quanto ela vai influenciar as nossas atitudes. Durante as nossas aulas, a gente vai perceber o quanto o nosso olhar geográfico vai mudar, né? Porque antigamente, quando a gente estudava geografia, que era uma geografia mais tradicional, onde apenas se decorava, né, o nome de estados, o nome de países, o nome de capitais, etc., a geografia ela foi evoluindo, né, uma geografia contemporânea, né, com outros conceitos, principalmente depois que o Milton Santos ele falou sobre esses conceitos e dividiu a geografia nesse aspecto. Então a gente vai ter geografia econômica, geografia cultural, né, geografia de vários aspectos. Então, pessoal, não percam os nossos vídeos, ok? Porque a gente vai poder perceber a importância e essas relações humanas e relações econômicas, relações culturais. Então, as nossas aulas vão envolver tudo isso, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo!